Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia. Vamos à nossa leitura de hoje. Vamos ler Números, capítulo 3 e 4, o Salmo 61 e Lucas 17. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos neste dia pela tua infinita graça, bondade e misericórdia. Te louvamos pela tua justiça e santidade, pelo teu poder, pela tua soberania. E, ó Deus, pedimos, Pai, que o Senhor nos dê amor pelo Senhor, pela sua palavra, que o Senhor nos mova, Senhor, na direção da obediência, da reverência ao Senhor e à sua palavra. Que o Senhor nos dê um coração humilde diante do Senhor e nos ajude, Pai, a nos submeter ao Senhor integralmente. Abençoa essa leitura de hoje, Pai. Esclarece e aplica a Tua palavra ao nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos a Números capítulo 3. São estas as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando ofereciam fogo estranho ao Senhor, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão. E coloque diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel, ao ministrarem no tabernáculo. Portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos, e todos os filhos de Israel, os levitas, de todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Mas a Arão e aos filhos dele, você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar será morto. Então, nós vemos aqui a família de Arão sendo designada como a família sacerdotal, e a tribo de Levi como, vamos dizer assim, ajudantes. Eles vão ali trabalhar para o templo, para o tabernáculo, para o serviço religioso, né? E estarão sob a liderança de Arão e dos seus filhos. O Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. Então, se lembra que a gente já falou sobre isso anteriormente, né? Depois que houve o morticínio dos primogênitos no Egito, os primogênitos de Israel foram livrados por conta da Páscoa, do sangue nos umbrais da porta, né? Mas esses primogênitos são do Senhor. Ou seja, eles deveriam ter sido mortos, mas saíram livres porque Deus proveu um substituto, né? Então, o princípio é o seguinte: todos os primogênitos de Israel pertencem ao Senhor. O que seria justo? Entregá-los todos para Deus, sacrificá-los todos. Mas Deus não fez isso, né? Vamos dizer assim, em troca, né, desses primogênitos, Deus separou uma tribo inteira para ser dele. Então, ao invés de cada família o primogênito pertencer ao Senhor para o serviço exclusivo do Senhor, o Senhor Deus escolheu uma tribo
como substituição, entendeu? Sempre esse princípio aí funcionando. Então a tribo de Levi inteira, toda a tribo, substitui os primogênitos de todas as demais tribos. Tá? Conte os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, conte todo homem da idade de 1 mês para cima. Veja que das outras tribos foram contados da idade de 20 anos para cima. De Levi, deve ser contado de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe havia sido ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São essas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e a dos Simeitas. São essas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados para cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo, a oeste. O chefe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo na tenda do encontro, tabernáculo, a tenda e a sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas e dos Izaritas, a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São essas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600, que tinham a seu encargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul. O chefe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu encargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de 1 mês para cima foram 6.200. O chefe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, suas bases e suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo, ao leste, diante da tenda do encontro, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu encargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram 22.000. O resgate dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel que são do sexo masculino, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, e separe os levitas para mim. Eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Separe também os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Sempre no lugar, tá vendo? Em lugar dele. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente, de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. O Senhor disse a Moisés:
põe os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Entregue a Arão e a seus filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Olha que interessante. Eles contaram os levitas e foram contados 22 mil. Só dos levitas. 22 mil de um mês para cima. E dos filhos de Israel, aqui ó, segundo o censo também de um mês para cima, foram contados 22.273, ou seja, uma diferença de 273. Está vendo como Deus é atento à matemática? 273 de diferença. Então, como é que vai ficar? Ah, não, deixa para lá, é só 273, então deixa para lá? Não, os números são importantes para Deus. Então, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam pagar um resgate, né? Então, Israel teria que pagar por cada um dos 273 a quantia de 60 gramas. Tá? 60 gramas. 60 gramas de quê? Aparece aqui? Segundo o peso, acho que é de prata, né? Não sei se eu li aqui, agora me perdi um pouco. Mas é isso. Então esse dinheiro seria usado para atender ao serviço ali do Senhor. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam, os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 quilos de prata. Então tá aí, é de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Números 4, deveres dos coatitas. Agora, o que cada um vai fazer? Aliás, no 3 já foi falado, eu não mencionei isso, mas já foi falado. Cada um dos descendentes ali de Levi, os coatitas, os de Merari e os gersonitas, cada um deles teria funções específicas, né? Então aqui acho que vai ampliar um pouquinho mais. O Senhor disse a Moisés e a Arão: levantem o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima. Agora, outra contagem, só que de 30 anos para cima até os 50. Será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço dos filhos de Coate da tenda do encontro nas coisas santíssimas. Então veja, dos filhos de Israel começa com 20. Com 20, o homem já está pronto para a guerra, pronto para fazer o que tiver que fazer. No serviço sagrado, ali começa com 30 anos. Quer dizer, tem que ser pessoas um pouquinho mais maduras. E o limite não é tão alto, é limite de 50 anos para o serviço ali na tenda do encontro. Ou seja, eles teriam 20 anos de trabalho efetivo na tenda do encontro, nas coisas santíssimas. Quando o arraial partir, aliás, uma coisa também importante dizer, é claro, né? A idade média, né, do brasileiro, sei lá, não sei se está em 70 anos, 60 anos, mas sempre foi uma média baixa, né? Do último século, talvez, ou menos do que isso, talvez as últimas décadas para cá, é que tem aumentado muito a idade, tá me faltando o termo certo aqui, mas a idade que as pessoas vivem, o tempo que as pessoas vivem, né? A perspectiva de vida, né? Tem aumentado muito por conta da medicina, por conta de avanços tecnológicos, o que é uma bênção, né? Mas nem sempre foi assim, tá bom? Nem sempre foi assim. Nesse período, ainda os homens viviam muito, né? Eu não me lembro bem a idade que tinha, por exemplo, Davi ou Moisés. Moisés morreu com 120 anos, né? Não era uma perspectiva de vida bem alta ainda também.
tá? Então o que eu ia dizer não faz muito sentido. Bom, vamos lá. Quando o arraial partir, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma cobertura de peles finas e sobre ela estenderão um pano todo azul e passarão os cabos pelas argolas. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim e com a cobertura de peles finas o cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminação, as suas lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem, e envolverão a ele e todos os seus utensílios na cobertura de peles finas e o porão sobre os cabos. Aqui ele está instruindo como as coisas deveriam ser guardadas, armazenadas para serem transportadas. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, cobertura de peles finas, cobrirão, passarão os cabos pelas argolas. Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul. Então os cobrirão com uma cobertura de peles finas e as porão sobre os cabos. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os utensílios com que o servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma cobertura de peles finas e passarão os cabos pelas argolas. Essa questão dos cabos, lembra que quando a gente leu sobre a confecção daqueles objetos, eles deveriam ter argolas, né? Argolas assim, e para que os cabos passassem, eles pudessem então ser transportados. Então, tudo pronto aí, né? Desde o princípio para serem deslocadas essas coisas. Eram coisas provisórias que não teriam um local fixo, né? Conforme o povo fosse caminhando, as coisas iam tendo que acompanhar. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo. Olha aí, os filhos de Coate, né? Não é qualquer um. Tem uns que vão cobrir, que vão ajeitar tudo e outros que vão transportar. Mas olha só, mas não tocarão nas coisas santas para que não morram. São essas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Então eles não poderiam encostar nas coisas, tudo deveria estar coberto, né? Deus não só tem preocupações em relação à matemática, ele também ele é detalhista nas questões logísticas, né? Como as coisas precisam ser levadas daqui para lá. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá seu encargo o azeite da iluminação, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Sim, terá seu encargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os móveis. O Senhor disse a Moisés e a Arão: não deixem que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas, para que eles fiquem vivos e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Façam o seguinte: Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Então, os deveres dos coatitas. Agora, dos gersonitas. O Senhor disse ainda a Moisés: levante o censo dos filhos de Gerson segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50, conte todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço das famílias dos gersonitas para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura de peles finas que está sobre ele, o cortinado da porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo que diz respeito a estas coisas, todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga
e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e vocês lhes determinarão tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda do encontro. O seu encargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então, para cada uma dessas famílias, tinha um filho de Arão à frente, como líder. Deveres dos filhos dos Meraritas. Quanto aos filhos de Merari, faça a contagem segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, a idade de 30 anos para cima até os 50. Conte todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Isto é o que eles terão de levar, segundo todo o seu serviço, na tenda do encontro: as tábuas do tabernáculo, os seus cabos, as suas colunas, as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. E vocês designarão nome por nome os objetos que eles devem levar. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Peraí, deixa eu só confirmar aqui. Todos estão sob a direção de Itamar, né? Agora, deixa eu ver. Dos Gersonitas acho que não aparece. Bom, dos Gersonitas não, dos Coatitas. Dos Gersonitas e dos Meraritas, Itamar que é o líder. Agora, o número dos Coatitas. Vamos lá. Moisés, Arão e os chefes do povo contaram os filhos dos Coatitas, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 2.750. São esses os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Os que foram contados da família dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou em serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200. São esses os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número de todos os levitas. Todos que foram contados dos levitas, contados por Moisés, Arão e os chefes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda do encontro, os que deles foram contados foram 8.580, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, se contasse de um mês para cima, ia dar 22 mil. E a faixa entre 30 e 50 anos deu 8.580. Certo? Essa foi a leitura de números. Agora vamos ao Salmo 61. Confiança na proteção de Deus, ao mestre de canto com instrumentos de cordas de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta, que é alta demais para mim.
pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Então, aqui, como rei, ele pede que Deus ouça a sua oração e novamente reafirma que quanto a ele vai cantar louvores ao Senhor e fazer o que ele tem que fazer. E agora, Lucas 17. Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Lembrando aqui o capítulo anterior, aquelas 3 parábolas, né, da moeda perdida, da não sei o que perdido e do filho perdido. Então, esse capítulo 17, esse início, tem que estar conectado ao que foi dito anteriormente. Esses pequeninos que se perdem, né, por vezes se perdem porque alguém os faz tropeçar. E aí Jesus está dizendo, ai daqueles por quem esses meus pequeninos vierem a tropeçar. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Olha como a fé está conectada ao perdão. Né? Quem mais crê, quem mais conhece a Deus, mais está preparado para perdoar. Quem menos crê tem mais dificuldade de perdoar. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, se a fé de vocês fosse minúscula, diriam a essa amoeira, arranque-se e transplante-se no mar. E ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esse texto aqui é pesado, hein? É logo depois do perdão. Tem que conectar as coisas aí. Imagina a cena, você é um patrão, aí o teu empregado voltou da lavoura, voltou de guardar o gado, tá cansado. O que você vai falar para ele? Ó, vem aqui e janta comigo, aprontei tudo pra gente comer junto. Claro que não, né? No caso aqui nessa cena, o que é o mais natural? O patrão fala, bom, agora você vai lá, você se arruma, prepara o meu jantar, me sirva e depois você come. E o patrão, como ele diz aqui, não tem nada que agradecer ao servo, porque esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho dele. Não interessa se ele está cansado. Esse é o trabalho dele.
nesse contexto aqui, sem as leis trabalhistas, né, tudo mais, etc, etc. Com as leis trabalhistas as coisas mudaram, né? Mas, enfim. E tudo isso está conectado ao ponto anterior e à pergunta que eles fizeram. Que a pergunta não, a afirmação, Senhor, nos aumenta a fé para a gente poder perdoar desse jeito, né? E Jesus está dizendo o seguinte, olha, perdoar não é nada mais do que a obrigação de vocês. Não é nada excepcional. Perdoar já está na lista de tarefas. É fruto do Evangelho em operação na sua vida. O resultado da graça de Deus em você é você ser gracioso para com os seus irmãos. E aí alguém poderia ler isso daqui, ó, versículo 4, ó. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes lhe disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Esse versículo está prevendo a ideia de alguém que se arrependeu e pediu perdão. Chegou 7 vezes no dia arrependido. Agora, nem sempre as pessoas reconhecem que erraram. Nem sempre as pessoas admitem que erraram. E chegam e dizem, estou arrependido. E aí? E aí? Será que a gente deve condicionar o perdão às pessoas ao pedido que elas nos fazem de perdão? A expressões sinceras de arrependimento da parte delas? Não, de maneira nenhuma. No trato pessoal, não. Em outro texto, a Bíblia vai dizer que o perdão cobre, o amor cobre multidão de pecados. Nós devemos amar a quem nos ofende. Ainda que estes não se arrependam dessas ofensas, do que fizeram de mal. Uma igreja que tem irmãos que não conseguem perdoar uns aos outros é uma igreja fadada ao fracasso. E quem está no centro dessa situação, saiba, a igreja está sendo altamente prejudicada por quem está nesse tipo de problema. O povo de Deus é um povo que perdoa. É um povo que é o povo da reconciliação. No mundo não há reconciliação. No mundo há frieza. No mundo há indiferença. No mundo há guerra. Na igreja há paz, reconciliação, perdão, graça, compaixão, misericórdia. Na igreja há paciência, a mansidão, a humildade. Na igreja há amor. Se é que eu já não disse amor antes. Esse é o Evangelho. E a nossa oração precisa ser essa. Se temos dificuldade de perdoar, nosso pedido ao Senhor tem que ser esse. Aumente-nos a fé. Aumente-nos a fé. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes.
Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: Levante-se e vá, a tua fé te salvou, ou a sua fé salvou você. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: O reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão: Ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês, ou dentro de vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: Virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: Ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu e enxofre, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá, e quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então perguntaram a Jesus: Onde será isso, Senhor? Ele respondeu: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Texto difícil, viu? Texto muito difícil. Quando eu chegar em Lucas 17, na minha série de exposições de Lucas, no domingo à noite, eu vou ter que estudar para poder esclarecer o sentido dessa mensagem de Jesus. Mas eu já falei um pouco a respeito quando tratamos lá de Mateus 24. Tá? Bem, assim vamos encerrar a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.